Discurso bíblico. Tema: não guarde ressentimentos. Orador: Irmão Cambambe. Então, falar sobre ressentimento é um assunto super delicado, né? Porque envolve nossos sentimentos. Não é verdade? Então, nós vamos tentar nos ajudarmos juntos e vermos o ponto de vista e o conceito de Jeová sobre o assunto. De fato, vamos nos esforçar em envolver nossos sentimentos e envolver também a razão e, acima de tudo, vamos querer nos esforçar para aplicar a vontade de Jeová. Agora, para entendermos mesmo a situação com que todos nós nos encontramos, e para entendermos como Jeová nos encara, como Jeová nos olha, nós gostaríamos de tentar fazer o seguinte: tenta visualizar um canavial. O canavial nós conhecemos bem, né? Plantações de cana. Um canavial visto por cima, você já tentou ver um canavial por cima, você vê aquelas folhas do canavial harmoniosas, né? Você vê aquela harmonia nas folhas, e é uma beleza, é a coisa mais linda. Está tentando fazer essa visualização, então? Vendo o canavial de forma assim, distante, e ver a harmonia, e a cada ventania, a cada vento, você vê as ondulações nas folhas do canavial. Então é uma cena impressionante. Nós queremos comparar a família, nós queremos comparar a congregação a esse canavial. A família cristã é uma coisa harmoniosa, quando comparada com o mundo, que não tem as mesmas instruções, e não tem o ensino divino, o ensino da parte do Senhor Jeová. A congregação cristã também é uma coisa muito linda, é aqui que nós nos confortamos, é aqui que nós nos encorajamos, não é verdade? Quantas vezes nós viemos de casa desanimados e chegamos aqui, só o fato de vermos um amigo, um irmão, um conselho, um discurso, algo na sentinela, nós nos animamos, né? Então, a harmonia da família de Jeová, nós estamos comparando com a beleza vista talvez de longe de um canavial. Mas sabe que convite gostaríamos de lhe fazer a partir de agora? Vê de perto um canavial agora. Entre no canavial. Você vai perceber, sabe o quê? Por cima daquelas folhas harmoniosas, elas estão num pé de cana torto. Vai perceber isso? Então o pé de cana é torta. É assim que nós somos. Os servos de Jeová, a beleza do cristão, ela é óbvia. Mas a nossa imperfeição também é algo real. Então, quando eu olho para vocês e vocês olham para mim, nós queremos nos olhar assim de forma realista. Estamos olhando para seres humanos imperfeitos. Pé de cana torto. Vocês estão olhando para quem? Para um pé de cana torto. É assim que nós queremos nos olhar. Vista de cima, quando o Senhor Jeová nos olha, Ele de fato vê assim. Vamos ler? Romanos capítulo 5, abre bondosamente. Olha como é que o Senhor Jeová nos olha. É assim que todos nós somos. Romanos capítulo 5, melhor capítulo 3, mais corretamente, capítulo 3, o versículo 23. Olha então como é que o Senhor Jeová de cima nos olha. Todos nós. Pois, olha, todos pecaram
e não atingem a glória de Deus. Deu para perceber, meu irmão? É assim que o Senhor Jeová nos olha. Todos pecamos e ninguém atinge a glória de Jeová. Portanto, todos nós somos imperfeitos. Em conexão com esse conceito de Jeová, ao nos ver, em conexão com isso, um outro servo de Jeová falou algo semelhante. Salomão. Abra também bondosamente, só para fixarmos a ideia de como Jeová nos encara. Eclesiastes capítulo 7, você também vai usar sua bondade, nós vamos ler juntos para entendermos o que nós somos. Eclesiastes capítulo 7, o versículo de número 20. Então vamos ler juntos. Eu vou dar um tempo para você achar também, que é interessante nós lermos juntos esse texto. Já achou então? Eclesiastes 7, 20. Pois não há nenhum homem justo na terra que continue fazendo bem e que não peque. Tem quantas pessoas justas na congregação Bairro Novo? Você sabe a resposta? Jeová sabe. Não há nenhum homem justo na terra. Não há nenhum homem que continue fazendo bem e que não peque. É assim que Jeová nos olha. É interessante que o corpo governante, que representa, composto de anciãos ungidos, e que fornecem o alimento espiritual para as congregações da Testemunho de Jeová no mundo inteiro, eles passaram por uma experiência que entenderam profundamente isso. Houve numa das escolas de Gileade, os irmãos estavam fazendo a escola e quando se faz a escola de Gileade, onde envia-se missionários depois de se formar para os países, dependendo da pontuação de cada missionário, eles então são definidos se vão servir em outros países ou se não vão servir em outros países. Alguns irmãos que são formados em Gileade, alguns acabam não saindo dos Estados Unidos, de Patterson, o local onde se faz a escola. Às vezes por causa da pouca pontuação, porque eles fazem um tipo de prova. E havia lá um casal muito humilde numa das escolas. Você está entendendo? E esse casal muito humilde não foram muito bem nas provas, porque há umas provas lá, igual a escola de treinamento ministerial, que os irmãos fazem umas provas de matérias bíblicas, né? Esse casal que não se saiu muito bem, não foi designado então como missionário para servir num outro país. Sabe onde eles ficaram? O corpo governante, essa equipe de anciãos ungidos, designaram eles para ficar em Nova York, por eles não terem se saído muito bem. Havia um outro casal muito eficiente, e que tiraram notas bem acima da média, e eles foram designados para o exterior como missionários. Com o tempo, vou resumir a história, tá certo? Com o tempo, sabe o que aconteceu? Aquele casal humilde que ficou em Nova York, fizeram muitos amigos na congregação. Dirigiram bons estudos bíblicos. E aquele casal eficiente no exterior, tiveram problemas com outros missionários no lar missionário, na casa, junto aos outros missionários. Bom, o que o corpo governante, essa equipe de cristãos ungidos, foram inclinados a entender? Um conceito que Jeová já tem há muito tempo. Eles tiveram que escrever uma carta para esse casal missionário muito eficiente, para que eles voltassem para a casa deles. Você entendeu? A ideia da carta era mais ou menos assim: vocês são muito eficientes, muito perfeitos para estarem entre os seres humanos comuns. Voltem para casa.
Você entendeu? Vocês são muito eficientes, muito perfeitos para estarem entre seres humanos comuns. Voltem para casa. E aqueles irmãos que ficaram em Nova York, o casal humilde, que fizeram boas amizades, dirigiram vários estudos, foram designados como missionários. Isso nos lembra aquele texto da Bíblia. Jeová enaltece os humildes, rebaixa, você lembra? Os orgulhosos. Portanto, não há lugar na congregação Bairro Novo e em qualquer congregação do povo de Jeová para pessoas muito eficientes e muito perfeitos. Porque nós somos seres humanos comuns. Posso repetir? Não há lugar para pessoas muito eficientes e perfeitas demais entre os seres humanos comuns. Porque nós somos seres humanos comuns. Imperfeitos. O que nós vamos entender hoje é como lidar então com sentimentos feridos. Às vezes alguém vai falar coisa proposital que vai lhe magoar. Outras vezes será de forma desintencional. Mas algumas vezes vai ficar claro que a pessoa propositalmente te magoou. Mexeu com sua dignidade. Agora, o que fazer? Bom, antes de mencionarmos o que fazer, gostaríamos de expressar para você, meu irmão, ou minha irmã, que já passou por tal situação, já foi humilhado de alguma maneira, talvez na família, ou talvez até na congregação. Nós gostaríamos que você entendesse assim. Ficar com o sentimento ferido é normal. Se sentir machucado é normal. Por quê? Porque nós temos sentimentos. Aliás, a palavra ressentimento vem de uma palavra hebraica que significa exatamente isso. Vem da raiz sentimento. A palavra ressentimento vem da palavra hebraica, palavra mãe, sentimento. Quando alguém mexe com o nosso sentimento, nós nos sentimos ofendidos, humilhados, às vezes nos sentimos indignos. Isso é natural. Minha irmã lá no fundo entendeu isso? Então, se sentir, às vezes humilhado, humilhada e ofendido por isso, é natural. Agora, o que estamos aprendendo juntos, o que queremos aprender juntos, é como lidar quando o nosso sentimento é machucado. Como lidar com essa situação? Para vermos como lidar, nós precisamos também entender outra coisa. O maior prejudicado, quando alguém guarda ressentimento, o maior prejudicado não é o ofensor. Você entendeu? Então, se alguém lhe humilha, se alguém lhe prejudica, propositalmente ou não, o maior prejudicado não é o ofensor, é o ofendido. Quando uma pessoa guarda ressentimento, ele faz assim. Fica com a dor no coração, passa a não ver mais aquela pessoa como via antes, e porque está ressentida ou ressentido, ele faz questão de falar, mexer com a dignidade da outra pessoa quando conversa com outros. Talvez ele tenta então mencionar o que aquela pessoa fez. Bom, então, quando a pessoa faz isso, imagine-se na seguinte situação. Você está fazendo algum serviço na sua cozinha e de repente você bate a sua cabeça na prateleira. E aí cresce o que a gente chama de galo, né? Não é isso? Bom, você estava sozinha, sentiu aquela dor. Foi uma dor profunda. Quando o seu esposo chega, você chama ele e você quer contar para ele como cresceu, como apareceu aquele galo. Aí você vai na prateleira e você diz, amor, foi assim. Vai lá e bate de novo a sua cabeça na prateleira. Quando o seu filho chega, você faz a mesma coisa. Chama o seu filho, fala, sabe como é que foi isso? Foi assim, meu filho. Vai lá e bate de novo. É sensato fazer isso?
Mas é exatamente assim que fazemos quando nós contamos nossos sentimentos feridos para outros. Sabe o que o fulano fez comigo? O fulano fez isso. Cada vez que nós contamos a humilhação que passamos para outros, nós estamos nos machucando de novo. Meu irmão, entendeu? Então, o maior prejudicado quem é? Somos nós, é você. Cada vez que nós contamos para outros, nós estamos nos machucando. Por isso a palavra de Deus nos diz, e nós vamos ler mais adiante, Levítico 19, 18. Jeová nos diz assim, não guarde ressentimento. Quer dizer, não se prejudique. Porque você é importante para Jeová. Jeová não quer que nós nos machuquemos. Bom, mas antes de chegarmos a esse ponto, nós gostaríamos de evitar machucar os outros. Agora, como fazer para evitar machucar os outros? Vamos ler na palavra de Jeová? Abra, por favor, Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Nós temos um órgão que nós vamos ler aqui. Ele é muito pequeno, mas ele é tão perigoso. Nós precisamos saber controlar. Você sabe do que nós estamos falando? Abra só, por favor, Tiago, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 2 e depois o versículo 3 e 5. Pois todos nós tropeçamos muitas vezes. Se alguém não tropeçar em palavra, este é homem perfeito, capaz de refrear também todo o seu corpo. Se pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, dirigimos também todo o seu corpo. Aí o versículo 5. Assim também a língua é um membro pequeno, contudo, faz grandes fanfarrices. Vede quão pouco fogo é preciso para incendiar um bosque tão grande. Você entendeu? O versículo 2 diz assim, o versículo 3, que a pessoa que sabe usar sua língua, controlar sua língua, ele dirige bem o seu corpo. Se tivermos controles sobre a nossa língua, teremos controle sobre nós mesmos. Tem aqueles ditos populares, né? Que quando a pessoa fala pouco, erra menos. Não é assim mesmo? A sabedoria divina está dizendo isso. A pessoa que sabe controlar sua língua, ele controla seu corpo, prejudica menos os outros e prejudica menos a si mesmo. O versículo 5 diz que o contrário também é verdade. A língua é um membro pequeno e que faz grandes fanfarrices. Muitas famílias, muitos casamentos foram desfeitos por causa desse pequeno membro da língua. Às vezes, a língua, esse órgão de fala que nós temos, que usamos para dizer para os outros, eu te amo, não é verdade? E é bonito quando fazemos isso. Esse órgão que nós usamos para dizer assim, Jeová vai trazer o paraíso, e é bonito quando nós fazemos isso. Esse órgão que nós usamos para dizer que Jeová vai acabar com as humilhações que nós passamos nesse sistema de coisa. E é lindo quando nós fazemos isso também. Esse órgão é capaz de ofender as pessoas que nós amamos também. Portanto, na África tem um ditado que diz assim, palavra mal falada é que nem tapa dado, nem Deus apaga. Você entendeu? Palavra mal falada é igual a um tapa dado. Diz, nem Deus apaga. Esse ditado nos ensina assim, antes de falarmos no casamento, entre marido e mulher, com os filhos, na congregação, nós devemos refletir. Eu devo falar mesmo isso? Preciso falar isso? É necessário falar isso? Nós precisamos refletir. Por quê? Porque palavra mal falada tem consequências irreparáveis, muitas vezes. Famílias são desfeitas, casamentos são desfeitos e boas amizades são estragadas. Aquele que consegue controlar suas emoções, ele ganha muitas coisas, ganha amizade, ganha respeito, mas aquele que não consegue controlar suas emoções, ele perde também suas ações.
Ele se perde nas suas ações. Por isso que a Bíblia fala que, falando sobre palavras descontroladas, Tiago diz assim, que é sabedoria carnal. Ele diz que a sabedoria carnal é animalesca. A sabedoria humana, né? Carnal é animalesca. Porque você já viu uma pessoa chateada? Já viu uma pessoa chateada? Uma pessoa irada? Um marido irado, uma esposa irada, um filho irado, um irmão irado, já viu? Então, pense nisso e pense no que Tiago está dizendo. É animalesca, parece um bicho, né? Uma pessoa irada, se transforma, fica feio, né? A pessoa, você desconhece a pessoa irada, né? Não deixe chegar a esse ponto, não. A sabedoria espiritual, a sabedoria de cima, ela é serena. Ela é baseada nos frutos do Espírito Santo de Jeová. Ela não deixa sair aquela coisa feia. Não deixa. Você entendeu? Então nós conseguimos fazer isso, nós controlarmos nos esforçamos a controlar nossas emoções. Há uma história de um jovem, uma história real de um jovem chamado de o príncipe Guilherme de Orange. Já ouviu falar dele? Ele era dos Países Baixos, da Holanda. Vejam que o valor de nós controlarmos nossas emoções. Esse Guilherme de Orange, o príncipe lá da Holanda, há um monumento na Holanda em memória a esse Guilherme de Orange. Por que esse monumento? Uma vez ele estava caçando, esse jovem príncipe, Guilherme de Orange, estava caçando com o rei Henrique II da França. Aí estavam caçando. E o rei Henrique II da França falou sobre o seu plano diabólico, no meio da caça lá. Disse, olha, eu pretendo exterminar os protestantes da Holanda. Era uma coisa diabólica. O jovem Guilherme de Orange, ele era protestante. Qualquer demonstração de emoção naquela hora, o que, rei, alguma coisa assim, levaria ao extermínio dos protestantes na Holanda. Aí o que ele fez? Simplesmente se manteve a escutar o rei. Ficou escutando. E ele fazia perguntas cuidadosas, perguntando para o rei como faria aquilo, para saber dos seus planos diabólicos. E o rei, vendo tanto tamanho interesse e nenhuma demonstração de indiferença no jovem Guilherme de Orange, o rei foi então dizendo o que ele faria. Nem desconfiava que o jovem também era protestante. E ele achava que ele era católico. Depois que o jovem soube todos os planos, foi então para sua terra, avisou, e eles então conseguiram desfazer o que seria na história o massacre de todos os protestantes da Holanda. Mas como ele conseguiu fazer isso? Porque ele teve autodomínio. O autodomínio na sua emoção fez com que ele não perdesse a sua ação. Portanto, descontrolar nossas emoções faz com que nós perdemos nossas ações. Depois nós ficamos lamentando, arrependidos, e às vezes estragamos boas amizades, bons relacionamentos. Agora, em geral, o que nós precisamos fazer para não guardarmos ressentimento? Imitar alguém que não guarda ressentimento. Tentar conviver com alguém, imitar uma pessoa que não guarda ressentimento é uma grande ajuda que nós temos. E posso lhe citar o exemplo de alguém que não guarda ressentimento? Posso? Sabe quem? O Senhor Jeová. Conviva com Jeová, como? Estudando a sua palavra e vendo como ele lida com o seu povo, sem guardar ressentimento. Veja só o seguinte caso. Um servo de Jeová chega-se para Jeová e diz assim, eu estou cansado de te adorar. Eu estou cansado. Eu, na verdade, percebi que está perdendo tempo em prestar adoração.
eu quero conhecer o mundo, me dê permissão para isso. Jeová dá. Na sua insistência, Jeová dá permissão. E esse servo vai para o mundo e faz o que não deve no mundo. Depois bate o pesar e diz assim, não, na verdade, o bom mesmo é quando eu estava com Jeová. E aí? Aceitaria Jeová um servo assim? Veja a resposta do próprio Jeová na sua palavra. Abra, por favor, Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Você sabe que nós estamos falando da história do filho pródigo, né? Lucas, capítulo 15. A parte que cabe e aplica-se ao Senhor Jeová é apenas o que nós vamos ler. No versículos 21, o filho fala como se sentiu. No versículo 22, no papel do pai de Jeová, nós vamos ler agora. No 21, quando o filho diz assim, o filho disse-lhe, então, olha o que o filho diz, pai, pequei contra o Senhor e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me de mim um dos teus empregados. O pai, papel do Senhor Jeová. Mas o pai disse aos seus escravos, ligeiro, fazei uma veste comprida, a melhor, vestiu com ela, e ponde-lhe um anel na mão, e sandália nos pés, e trazei o novilho cevado, e abatei-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto, e voltou a viver, estava perdido, mas foi achado, e principiaram a regalar-se. Você percebeu? Ele falou, não, aprontem e façam o melhor, deem boas-vindas. O meu filho estava morto, mas se arrependeu. Só ali isso, palavras vindas do coração de alguém que guardou ressentimento. Jeová, de fato, é o grande exemplo de alguém que não guarda o ressentimento. Vamos tentar aprender a fazer isso. Os servos de Jeová devem usar mais ou menos 2 arquivos para colocarem os seus problemas. Um é o arquivo pessoal. O arquivo pessoal não é aconselhável fazermos. É daqueles que nós fazemos assim. Nós estamos usando uma linguagem de contabilidade, né? No arquivo pessoal se coloca documentos que precisa se resolver logo, né? Então, quando nós colocamos os problemas no arquivo pessoal, nós estamos pensando assim. Alguém pisou em nós, né? Alguém nos machucou e nós, um dia eu te pego. Um dia ainda te pego. Você ficou na minha vista. E talvez a gente fale isso para os outros assim. Olha, eu nunca mais serei o mesmo com fulano. Quando nós falamos assim, quando nós pensamos assim, quando nós sentimos assim, nós colocamos o problema no arquivo pessoal. O outro arquivo é o arquivo pendente, também chamado de arquivo suspenso ou morto. Esse arquivo, nós colocamos os problemas que nós já superamos, ou os problemas que nós deixamos ou encomendamos para Jeová. Que Jeová cuida desse assunto. Você entendeu? Que Jeová cuida desse assunto. Não está mais na minha ousadia resolver isso. Que Jeová cuida desse assunto. E nós nos esforçamos a continuar nossa devoção a Jeová normalmente, confiando no nosso Criador, confiando de que Ele vê tudo. Uma outra coisa que nos ajuda para não guardarmos ressentimento é não darmos valor demais a nós mesmos. A pessoa ressentida geralmente fala para outra e diz mais ou menos assim: você percebeu logo comigo que ela fez isso? Logo comigo que ele fez isso? Mas pensa, se não fosse comigo, com quem seria? Você entendeu o ponto? Não dê valor a nós mesmos mais do que é necessário. É conosco mesmo que aconteceu. E por que não conosco? O Senhor Jesus Cristo disse sobre nós: qualquer coisa que nós fizermos, qualquer coisa maravilhosa que nós fizermos, mesmo na devoção que prestamos a Jeová, deveríamos pensar assim: eu fiz, mas eu sou escravo imprestável. Então fez conosco porque nós somos o quê? Escravo
imprestável. Não dê valor mais do que deveríamos a nós mesmos. Se aconteceu conosco, fazer o quê? Está conosco mesmo. Não se dê muito valor, não se dê muita importância. Quem é mais importante? Lembra? A palavra de Deus diz, considere os outros superiores. Essa forma de viver, essa forma de pensar, considerar os outros mais importantes do que você, do que nós, ajuda-nos a lidar com o ressentimento. Quer dizer, se você me machucou, por que você poderia me machucar? Porque você é mais importante do que eu. Tente viver com esse conceito bíblico. Não se dê muita importância. Porque no futuro, quem vai nos enaltecer? Quem vai nos dar muita importância? O Senhor Jeová. Porque Ele enaltece os humildes. Não vamos nos esquecer disso. Imagina um irmão que nunca levou um tal tipo de vida. Mas alguém lhe diz, já ouviu falar de uma pessoa, o povo lá fora chama de bicão, que aparece na casa dos outros na hora do almoço, alguma coisa assim. Você imagina uma pessoa de compostura, digna, em que a pessoa chama ele, e as pessoas começam a chamar assim, fulano é bicão, fulano só aparece na casa dos outros para comer. Não é ofensivo. Vocês sabem de quem falaram assim? Do Senhor Jesus Cristo. É ofensivo que se fala isso do Filho de Deus. Quando se falou isso do Filho de Deus, sabe qual foi sua resposta? Vamos ler na sua palavra, na palavra de Deus. Em Mateus, por favor, no capítulo 11, no versículos 19. Mateus capítulo 11, versículos 19. Lemos assim. O Filho do Homem veio comendo e bebendo. Todavia dizem, eis um homem comilão e dado a beber vinho, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Ele só anda com gente que não deve. Falaram assim do próprio Filho de Deus. O Senhor Jesus deu muita importância em todas as palavras que se falava contra ele. Olha a resposta do Senhor Jesus Cristo. Depois do ponto, aí o versículo nos diz, não obstante, disse o Senhor Jesus, a sabedoria é provada justa pelas suas obras. Em outras palavras, o Senhor Jesus Cristo disse, quem me conhece sabe quem eu sou. Então, por que me importar com o que está se falando, né? Quem me conhece sabe quem eu sou. Em outras palavras, não se concentre em tudo que se fala de forma negativa a nosso respeito. Se for injustiça, tem esse conceito do Senhor Jesus Cristo. Quem te conhece sabe quem é você. Não precisa guardar ressentimento. Com o tempo, a verdade absoluta sempre aparece. Portanto, um modo de vida perdoador sempre é o melhor modo de vida. Aí nós chegamos no belíssimo conselho do Senhor Jeová. Abre, por favor, Levítico, capítulo 19. Falando para nós, seus servos, o Senhor Jeová nos diz assim. Levítico, capítulo 19, no versículos 18. Você já achou também? Levítico 19, 18. Olha o belíssimo conselho do Senhor Jeová. E nós vamos sair daqui hoje e vamos refletir nesse conselho, porque vale a pena. O versículo é o 18. Não deves tomar vingança. Nem ter ressentimento contra os filhos do teu povo,
E tens de amar o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Jeová. Minha irmã entendeu? Meu irmão entendeu? Não guarde ressentimento, disse o Senhor Jeová. A pessoa ressentida, ela também é melindrosa. Às vezes alguém melindroso acaba vendo coisas onde não existe. Às vezes, há até um ditado que nos ajuda a entender isso. Há um ditado que diz assim, um ditado africano, diz que falando sobre a pessoa melindrosa, diz que a suspeita cria um monstro na escuridão. A pessoa melindrosa, a pessoa que fica suspeitando, cria um monstro na escuridão. Você já percebeu uma pessoa que tem medo de ficar sozinha numa casa? Talvez sua esposa mesmo, seu filho, tem medo de ficar sozinho em casa. Não gosta de ficar sozinho. Então se ele fica lá no sofá, de repente a cortina lá da sala, a cortina lá da cozinha se mexe, ele dá um cutucão no irmão. Olha, eu vi gente. Porque a suspeita cria monstro. Você entendeu? A pessoa suspeitosa, ele vê coisas onde não existe. Às vezes um irmão está lá conversando, uma irmã está conversando com a outra, e aí ele fica lá no canto, olha, elas estão rindo, olha. Ó, você pode ter certeza que estão rindo de mim mesmo. Ó, só ficam assim, quando ficam só as duas, só conversando, só cochicando, e ficam falando de mim. E você chega lá e estão falando de outra coisa. Porque o melindroso vê coisas onde não existe. Não é melhor uma vida mais realista? E ser mais realista é ter o amor. O amor acredita. Nós queremos ter o amor que a Bíblia fala que acredita em todas as coisas. Embora o amor não é ingênuo, o amor não fica duvidando das pessoas, não fica duvidando dos irmãos. Não fica duvidando da esposa, não fica duvidando dos filhos. Não fica duvidando do marido. Nós chegamos num ponto de nossas vidas, e gostaríamos de passar isso para entendermos todos nós mesmos, que nós precisamos amar mais uns aos outros. Amar mais. O mundo desacredita nos outros, e nós não queremos cair no mesmo erro do mundo. Nós queremos amar mais, acreditar mais nos nossos irmãos. Quem está aqui porque ama Jeová. Tem algum amor a Jeová. E nós não queremos nunca duvidarmos disso. Esteja pronto para perdoar. Porque Jeová perdoa os perdoadores. No futuro, vai vir mesmo e vai existir mesmo o paraíso. Vai existir mesmo. Tenha convicção disso. E lá vamos ter duas surpresas. A primeira surpresa. Aquele que se achava. Aquele que humilhava. Aquele que se achava muito eficiente, muito justo. Não estará lá. E sabe qual é a segunda surpresa? Você está lá. E você vai talvez dizer para Jeová, como Jeová, você vai lembrar do dia que, sem querer, você falou alguma coisa que ofendeu meu irmão, você pediu desculpa, eu nem merecia, Senhor Jeová. Mas você está lá. E só lhe restará dizer para Jeová, obrigado.